falamos mês de junho, o mês inteiro sobre estarmos aos pés do Pai. E eu acho que ficou bem claro para a igreja que nós não estamos atrás de bênção. Nós não estamos tão somente atrás de promessa. Nós estamos atrás da presença de Deus. Porque onde existe presença, as outras coisas vão acontecer. Mas quando nós só estamos atrás de promessa e bênção, quando nós recebemos, perdemos a motivação para continuar. Mas quando nós temos a presença do Senhor, amamos a presença do Senhor, amamos esta palavra preciosa que cada dia se renova na nossa vida, aí sim tem sentido. E aí nós entendemos qual é a nossa missão e qual que é o nosso propósito nesta terra. Amém? A partir de julho, nós vamos trabalhar o mês inteiro, vamos falar o mês inteiro sobre comunhão. E aí nós vamos falar sobre comunhão com Deus, mas principalmente comunhão entre os irmãos. E hoje eu quero falar com vocês sobre comunhão entre irmãos, porque onde há comunhão, a palavra diz que o Senhor ordena a bênção. Amém? Então vira para a pessoa do teu lado e fala assim: se esforce para ter comunhão comigo, para que juntos a gente receba a bênção do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? E para começar, eu quero ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ficam com um pouquinho de inveja, mas eu estou com um chá quentinho aqui, ó. A fumaça está subindo no altar. Eu tinha que fazer essa piadinha, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tende salmos, tende doutrina, revelação, tende língua, tende interpretação. Façais tudo para edificação. Incline sua cabeça. Meu Deus, que eu possa entender essa palavra nesta manhã. Jesus, nós queremos realmente entender e talvez, ou nós estamos andando na contramão do mundo, porque o mundo quer isolamento, mas nós queremos relacionamento. E nesta manhã nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe e nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nos relacionamentos. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. Amém? Deus sempre quis, Deus quer, e Deus busca um povo que tenha comunhão. Deus busca um povo que tenha comunhão, que busque ter comunhão. Qual que é o significado então de comunhão? Comunhão significa partilhar a vida. Como eu posso partilhar a minha vida com a pessoa que convive comigo, a pessoa que está do meu lado? Como eu faço isso? É entrar neste lugar e entender que eu posso ser bênção na vida de alguém. É partilhar, é ter intimidade, estar em uma harmonia profunda com os nossos irmãos. E entender que em Cristo nós vamos viver uma vida de bênção. Porque Deus quer me usar para falar com você e quer usar você para falar comigo. Deus não se apresenta, ou pode até acontecer, mas
Jesus não vai aparecer na sua frente e te dar instruções do que você deve fazer. Mas muitas vezes o Senhor, na sua comunhão diária, Deus vai usar pessoas para te exortar e pessoas para te ensinar o caminho que você deve andar. O caminho que você deve seguir. Então significa, partilha é o ato, comunhão é o ato de partilhar, é estar em união, participar de algo em conjunto. Fala para a pessoa do teu lado, eu quero participar do reino de Deus com você. Agora, para não fazer discriminação, vira para o outro lado e fala assim, eu quero participar do reino de Deus com você. Amém? E nós, quando Deus prouve de nos enviar da C3 para virmos e montarmos um trabalho, nós pensamos muito sobre qual o nome nós iríamos colocar. Mas o nome estava mais na cara que o zóio. Que a gente sempre trabalhou com família, então, para que ficar pensando muito, né? Aí, um dia nós conversando e pensamos assim, Igreja Missionária da Família. Tivemos algumas relutâncias, mas implantamos. E hoje estamos começando a nomenclatura IMF. E qual que é o nosso slogan? Qual que é o nosso slogan? Quem pertence a este lugar? Então é isso que nós queremos. E é isso que fala de comunhão. O propósito da igreja é gerar relacionamentos que edifiquem. Esse é o propósito. Quando nós nos reunimos, um tem salmo, o outro tem louvor, o outro tem uma exortação, mas tudo para edificar. E eu já falei algumas vezes e vou falar hoje de novo. Se vier alguém para você quiser atualizar o informativo negativo, você viu fulano? Você viu fulana? O que você vai fazer? Irmão, vem cá, vamos orar. Vamos clamar pela vida dela. Tenho certeza que no final da sua oração, ela não vai querer atualizar. Porque Deus já fez a bênção, Deus já trouxe a bênção. Porque hoje nós vivemos um tempo em que tem muito comentarista gospel, né? Mas o comentarista gospel, ele quer o que? Like. Nós não queremos like, nós queremos o que? Edificar vidas. Quando nós nos reunimos é para edificar vidas, é para trabalhar os relacionamentos e relacionamentos que edificam. Isso é a verdadeira comunhão. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de frequentar a igreja porque lá eu me machuquei muito. Pode até ser que alguns se machucaram, mas nós aqui vamos trabalhar para que relacionamentos sejam relacionamentos que edifiquem. Edifiquem e mudem vidas no decorrer do relacionamento. Comunhão é muito conhecida como a palavra koinonia. Koinonia é do grego, quer dizer comunhão, participação, compartilhamento ou compartilhamento íntimo. E aí eu quero ler com vocês Salmo 133, 1. Olha o que acontece quando nós decidimos andar em comunhão. Olha o que acontece. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão.
o que desce a orla das suas vestes, é como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A vida para sempre. Tem duas comparações aqui que o salmista Davi usa para representar a comunhão dos irmãos. Primeira coisa, o óleo que desce sobre Arão. E óleo que desce sobre a cabeça, sobre as vestes, é sobre todo o corpo de Arão. Ele menciona um todo, não é sobre uma parte, mas é um corpo, e simboliza o corpo de Cristo. Quando existe união, o óleo desce. Quando existe união, a unção desce. Quando existe união, as coisas mudam. O mundo espiritual se junta para glorificar a Deus e para abençoar as pessoas que estão ali naquele momento. Então, a igreja unida é unção do Espírito Santo, é unção do Espírito que desce sobre a vida de cada irmão. Segunda coisa, o orvalho do Monte Hermon descendo sobre Sião. O Monte Hermon é um monte muito alto em Israel. E por ser muito alto, tudo congela lá em cima. Tudo congela. Mas quando tem um certo momento do dia que o orvalho desce no meio do deserto, no meio de um lugar seco. E ali, onde aquele orvalho desce, há fertilidade, a frutificação, a umidade, a intensidade da umidade do orvalho, ele é tão grande que ele produz ali germinação, ele produz ali crescimento. Assim é a nossa união, quando nós nos unimos, quando a comunhão é isso, vai sarando, vai curando a vida um do outro. Porque muitas vezes o testemunho do irmão vai fortalecer a minha vida, o meu testemunho vai fortalecer a vida do irmão. Às vezes tem irmãos passando por dificuldades e eu estou ali para, como a Bíblia diz, suportar a carga um dos outros. Suportar não quer dizer, vou ter que aguentar aquele cara, vou ter que aguentar aquele irmão. Suportar quer dizer, o irmão está carregando algo pesado, você vai fazer o quê? Você vai chegar a colocar o ombro embaixo da carga do irmão e aliviar a carga daquele irmão. E nós só conseguimos fazer isso se nós temos comunhão. Então, querido, cuidado. Quando alguém abre o coração para você, é porque ele confia em você. E ele vê que você pode auxiliar ele. E quando ele abre o coração para você, ele está falando assim, isso é confidencial. Isso é comunhão minha e sua. Não é uma conversa para ser partilhada. É o meu coração que foi aberto para você que você me ajude em oração, para que você me ajude em conselhos. E a gente vê muitas vezes essa comunhão sendo quebrada e fazendo com que relacionamentos sejam devastados e muitas pessoas não querendo mais participar da igreja. Por quê? Porque foram feridas na igreja. E a união tem que ser como esse orvalho. Onde nós entrarmos, eu tenho que entrar para edificar. Eu tenho que entrar para, se tiver algo que está seco no coração do irmão, eu possa semear fé e ele volte a frutificar. Ele volte a ter esperança, ele volte a viver.
É esse o sentido de comunhão. É esse o sentido que Deus quer trabalhar no nosso coração. Terra seca só vai frutificar quando derramar água sobre aquela vida. E o que a palavra diz? Que dentro do nosso interior fluirão rios. Está fluindo rio de água viva do seu interior? Ou quando você se reúne, é para colocar as informações em dia? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Não vou te chamar de fofoqueiro. Qual que é o sentido da comunhão que você tem com o irmão do teu lado? Você tem sido água viva na vida da pessoa? Ou você é a pá de cal para acabar de enterrar o irmão? Quando tem essa união poderosa, o versículo 3 no final fala assim: porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Não é por alguns momentos, é para sempre, é todo dia. Quando você se reúne com o irmão, mas querido, também não tenha relacionamentos com receios. Se você vê o irmão fazendo alguma coisa que está desalinhado com a palavra de Deus, senta ele na cadeira e fala assim: escuta aqui, ô jovem, a Bíblia que eu sigo não é isso que fala. A Bíblia tem mostrado que o que você está fazendo não vai te trazer bênção. O que você está fazendo não vai abençoar a sua geração, a próxima geração. Eu vi uma pesquisa esses dias que eu quero crer que essa pesquisa está errada em nome de Jesus. Mas que mais de 50% dos filhos de crente estão desviados. E aí, por que os filhos de crente estão desviados? Porque os pais provavelmente não estão dando testemunho. Porque os pais estão tendo uma teoria que não estão praticando. Nós precisamos entender que a informação está aí. Você pode pesquisar e você vai ter informação na palma da tua mão. Mas o pessoal não quer mais informação. O povo quer exemplo. O povo quer testemunho. O povo quer vidas transformadas. Alguém que fala como o apóstolo Paulo, que bate no peito e diz assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pessoas que chamam a responsabilidade e diz assim: ei, pode me seguir porque eu sei quem eu estou seguindo. E aí você ainda autoriza a pessoa a falar assim: se você vê alguma coisa em mim, pode me repreender, pode falar comigo. E com certeza, no mínimo, eu vou pensar o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo está alinhado com a palavra de Deus. Tem alguns pensando assim: por que eu vim nesse culto hoje? Muitas vezes, nós não temos a bênção porque não temos comunhão. Ou temos uns relacionamentos e ouvimos pessoas que não têm nada para acrescentar na nossa vida. Seguimos pessoas que não é exemplo para nós cristãos, para nós filhos de Deus.
Então, meu irmão, o Senhor ordena a bênção. Deus tem vida e vida em abundância para nos entregar. Tem dificuldades que muitas vezes nós só vamos vencer estando em comunhão com os irmãos. Eu quero chamar o Ed e a Jo aqui, por favor. Tem dificuldades na nossa vida que nós só vamos vencer estando em comunhão com os irmãos. Olha que casal lindo, gente. Você pode aplaudir Jesus? Não parece aquele Ed lá dos filmes? Parece? Vê um microfone para eles, para mim, por favor. Hoje é aniversário da Jo? É mesmo. Eu vou no seu aniversário, né? Amém. Já que você aplaudiu, ora por ele agora, ora por ela, em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida da Jo, por aniversário dela. Que o Senhor cuide e guarde a vida dela todos os dias. Também esse relacionamento, esse casamento, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe vários testemunhos. Mas hoje eu quero trazer um testemunho de cura para a sua vida. E o Ed e a Jo têm um testemunho tanto de relacionamento como de cura física na vida deles. Então presta atenção. Vamos para o script, né? Quantos anos de cristão vocês têm? Eu tenho 8 anos. E eu, desde quando nasci. Desde quando nasceu. Quantos anos de casado? 4 anos? 3? Quase. Não, mas vocês casaram 2 vezes, né? Contando a primeira, 3. Eles casaram no civil e depois casaram no religioso também, né? Foi 1 ano depois, né? Onde vocês nasceram? Você nasceu onde, gente? Aqui em Ribeirão Preto mesmo. E você? Eu em Taquaritinga. Taquaritinga. Eita, glória. Vocês trabalham com o quê? Somos empresários. Temos uma empresa hoje. Uma agência de marketing e desenvolvimento de site. Tá. E a Jo é nossa. A Jo é que trabalha algumas mídias da nossa igreja. Jo, como foi sua saúde durante a sua vida? Oh. Pausa dramática. Hoje, eu estou com um nódulo no seio. Ainda não sabemos se é benigno, se é maligno, não sabemos. Fiz uma biópsia, estamos esperando o resultado. Mas, por mais que às vezes dá um desespero e uma vontade de chorar, eu estou muito em paz, porque eu sei que não vai ser isso que vai me levar. E eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, sabe? Porque tem um outro problema que aconteceu, que eu nasci com um problema do coração. E eu tinha que ser uma pessoa muito estável, assim. Eu não podia passar nervoso, eu não podia ficar ansiosa, eu não podia nada. E tipo assim, como que não fica ansiosa? Pra você. Eu ainda ficava assim, gente, quando eu casar, eu acho que vai ter que ter um médico ali, porque eu vou dar uma parada no coração. Porque, tipo assim, todo mês eu desmaiava. O que acontecia, dava umas pontadas muito fortes, e quando eu ia puxar o ar, eu não conseguia puxar o ar, e doía muito, e aí eu desmaiava. Então, tipo, direto eu desmaiava.
O povo não podia me contar nada, que eu já estava... Aí, Mas você tinha o quê? eu tinha um sopro muito intenso. E durante tudo, fiquei 21 anos com esse sopro. E eu sempre acreditava muito, sabe, que eu ia ser curada, não sabia quando, nem onde, nem nada, mas eu acreditava muito em Deus e que eu iria ser curada. Teve uma semana que, naquela semana, eu desmaiei, assim, quase todos os dias. Desmaiei no carro, desmaiei na igreja, desmaiei no serviço. E aí, onde eu ia desmaiando e envolvendo as pessoas, né? O povo da igreja, tudo sabendo, todo mundo sabendo. Aí eu fiquei internada para poder fazer uma bateria de exames e saí dessa internação tomando um monte de remédio, tipo uns 7 remédios por dia. E passou umas 3 semanas, eu tive o retorno. Mas antes disso, teve um culto na igreja que era um corredor dos milagres. E não sei, eu fiquei, hoje eu vou ser curada. E eu fui naquele corredor, tipo assim, é hoje. E na hora que eu cheguei na ponta, assim, no fim desse corredor, como todo mundo estava sabendo da igreja, o povo começou a orar por mim. E eu senti, sabe aquelas cordonas de crossfit? Que tipo, tem aquelas ondas, assim? Eu senti como se tivesse essa corda saindo do meu peito e no meio dessa corda tivesse tipo um nó muito grande, que na hora que saiu assim esse nó, passou esse nó, eu fiz até assim, sabe, tipo, de alívio. E aí eu falei, fui curada. Eu tenho certeza que eu fui curada. Na hora que eu fui no retorno, eu já fiquei assim, ai, nossa, nem precisava, né? Porque eu já sei que eu não tenho mais nada. E aí o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu, porque o período que eu estava tomando esses remédios, e os remédios que eu estava tomando, nem era para ser curada. E aí ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. E aí eu fiz... E aí, nisso, eu fiz alguns exames, tudo para confirmar, e realmente não tinha mais nada. Nesse decorrer que eu fui passando mal, que foi envolvendo várias pessoas, envolveu pessoas que nem acreditavam em Deus, tipo, que era ateu. E começou a acreditar em Deus por causa disso que aconteceu comigo. Porque ela falou assim, se não for Deus, eu não sei o que é, né? Então, por isso que eu estou em paz. Se Deus me curou de um problema do coração, o que é um nódulo para ele, né? Então, Vocês pararam para analisar que onde ela foi passando, as pessoas foram ficando sabendo que ela tinha esse sopro no coração? Eu acredito que Deus moveu várias mãos, moveu várias pessoas na intercessão. E isso se chama comunhão. Isso se chama comunhão. Muitas vezes, enquanto ela não contou para as pessoas, ela continuou com o problema. Enquanto ela não abriu o coração dela para as pessoas, se for Deus, você atende, senão desliga. Enquanto ela não divulgou o que ela estava fazendo, o que ela estava passando, ela continuou sofrendo. Mas quando ela abriu o coração e contou para as pessoas, o que aconteceu? A união. E onde há união, o Senhor ali ordena a bênção. O que você está passando sozinho? Qual é a luta que você está passando sozinho? Enquanto ela não abriu o coração, ela continuou sofrendo. Quando ela abriu o coração, houve cura. Quando ela abriu o coração, o Senhor entrou com provisão, o Senhor entrou com a bênção sobre a vida dela. E eu creio que esse nódulo já saiu em nome de Jesus. Por quê?
Porque ela entendeu que ela é propaganda viva do Evangelho do Senhor Jesus. Aonde ela for, ela vai falar. Quem imaginava uma menina que desmaiou todos os dias na semana, dança como dança aqui? Quem vê a Jo hoje, fica pensando assim, nossa, essa menina é saudável, sempre foi saudável. Não, Deus restaurou. E é isso que a palavra do Senhor faz. É isso que o Senhor abençoa e derrama sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez pela Jo e pelo Ed? Declare sobre ela a cura. Se tem alguém nesta manhã aqui que tem algum problema de físico, Deus vai curar, Deus vai entrar com providência nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nós oramos pela Jo, declaramos, ó Pai, que ela já foi curada em nome de Jesus. Abençoamos a vida do Ed, Senhor. Declaramos, ó Pai, que ele vai ser um suporte. Ele vai ser o sacerdote, rei e profeta na casa dele neste tempo de crescimento. E em nome de Jesus nós declaramos que este testemunho vai chegar a muitas vidas e vidas serão curadas, vidas serão tocadas pela tua presença. Deus, nós repreendemos todo o mal na vida das pessoas. Ô Jesus, visita nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado. Comunhão são momentos para edificarmos a vida das pessoas. Às vezes nós temos um sentido de comunhão distorcido. Nós nos reunimos muitas vezes para passar momentos, para rir, para isso, mas tem momentos que nós vamos ter comunhão, em momentos em que uma menina que desmaia vai precisar da nossa oração, vai precisar do nosso ombro amigo e falar assim, eu estou com você. Eu estou clamando pela tua vida. Eu estou, em nome de Jesus, eu estou na brecha e tudo vai acontecer. Talvez você não tenha um sopro no coração. Talvez você tenha um problema com seu esposo, com a sua esposa para resolver, e você está guardando isso com você. E querido, enquanto você não falar para a pessoa certa que vai poder te ajudar, você vai continuar arrastando o defunto, vai continuar arrastando coisas ruins e vai perder o que Deus tem para você. O que Deus quer para a sua vida. Onde existe comunhão, o Senhor ordena a bênção. E para concluir, começa não, gente. Onde há comunhão, há harmonia. Deus ordena a bênção. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O mais forte ajuda o mais fraco. O mais experiente ensina e suporta e mostra o caminho que deve seguir. Eu tenho falado muito com a pastora que nós precisamos ensinar bons costumes para as pessoas. E muitas vezes as pessoas, não entenda mal o que eu vou falar, mas muitas vezes as pessoas vêm do mundo com costumes que não condizem mais quem ela representa. E aí entra palavreado. Aí entra vestimenta. Às vezes tem umas ovelhas vindo para os cultos com muita pouca lã.
Cuidado. Você precisa se portar como cristão, se portar como alguém que realmente representa o Senhor. Pessoas que tinham costume de se envolver em conversas lá fora, querido, isso. Mídia social, meu irmão, você vai postar coisa, posta coisa que edifica. Coisa que você tem que explicar depois por que você postou, o porquê você fez, repense. Se eu tenho que ficar explicando uma atitude minha, era melhor que eu não tivesse feito. E aí, você é inteligente e capaz de entender o que eu estou falando. Qual que é essa lei de Cristo que está citando Gálatas aqui? Gálatas está se referindo sobre Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus perguntando para Jesus. E Jesus fala o seguinte, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. De todo o teu coração, sentimentos, intensidade, toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quanto tempo você passa no dia pensando em Deus e quanto tempo você passa pensando em coisa que não vai edificar? Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo quer dizer, eu só vou fazer coisas que eu quero ou que eu gostaria que as pessoas fizessem a mim. Eu só vou fazer coisas que vão mostrar quem eu sirvo, quem eu realmente estou representando. Jesus nos chamou para vivermos uma vida de libertos, para vivermos novidade de vida, para vivermos uma vida onde todo momento, o que nós fizermos é para edificar pessoas. Querido, viva, busque edificação para você, porque ninguém edifica outras pessoas se ele não for edificado. Aplique seu conhecimento em conhecer a palavra, para que você seja edificado. Para que hoje você seja uma pessoa melhor do que você foi ontem. E amanhã você seja uma pessoa melhor do que você foi hoje. Ai, pastor, é difícil. Não é difícil, é só nós decidirmos. Quando nós decidimos abençoar as pessoas que estão ao nosso lado, os primeiros a serem abençoados somos nós. Porque nós só entregamos o que nós temos dentro de nós. O que você está entregando para os outros? O que você está entregando, você gostaria de receber dos outros? Talvez você fale assim, eu não me relaciono porque me magoaram no passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse é o Jesus que você segue. Largue o seu passado para trás. Se levante e tenha uma nova vida. Você é capaz, querido, de aprender. Você é capaz de ser instruído. Você é capaz de edificar. Você é capaz porque Jesus te chamou. E onde Jesus entra não existe trevas. Onde Jesus entra não existe tristeza. Onde Jesus entra não existe escassez. Onde Jesus entra não existe falta de educação. Onde Jesus entra não existe maldade. Por quê? Porque Ele é vida e vida em abundância.
comunhão com a pessoa, tenha comunhão com a tua igreja. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E nós vivemos para comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor, para que o Senhor ordene a bênção. Fique em pé em nome de Jesus. O que tem te prendido ainda que você não contou para ninguém? Testemunho da Jo. Enquanto eu estava sozinha, praticamente isso que ela falou. Eu não fui curado. A partir do momento que mais pessoas souberam do que eu estava passando, o Senhor veio sobre a minha vida e me curou. Me deu um novo coração. Relacionamentos são para isso, para nos dar um novo coração. Comunhão em Jesus é para nos dar novos relacionamentos. Incline sua cabeça. Comece a falar para Deus: Deus, eu tenho medo de tal e tal coisa. Deus, eu não me relaciono porque fulano me magoou. Deus, eu tenho tal e tal medo. Deus, me ajuda, me cura nesta manhã. Deus, a tua palavra diz que do meu interior fluirão rios de água viva, mas eu estou seco que nem um deserto. Me ajuda, Deus. Deus, eu não vejo sentido na minha vida. Primeira coisa, querido, é ser sincero, é falar a verdade, é rasgar o coração, é ser verdadeiro com Deus em primeiro lugar. Nós vamos cantar o refrão deste louvor. E você fala para Deus o que você precisa ser curado. Fale para Deus. Deus está aqui, Jesus está neste lugar, nesta manhã, para trazer cura, para trazer novidade de vida. A bênção do Senhor está neste lugar. Mas em nome de Jesus, não saia deste lugar sem falar para Deus o que te ofende, o que te magoa. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vire para a pessoa do teu lado aí, pergunta para ela: tem alguma coisa que eu possa orar por você? Tem alguma coisa que eu possa orar por você? De preferência não casal, mas ore com alguém que talvez pergunte para ela aqui, para ela. Pergunte para ela. Gustavinho, vem aqui, ora com o casal aqui, por favor. Pergunte para ela, seja corajoso. E você seja corajoso, fala: eu preciso, eu necessito. Anderson, ora com a Tati e o Giliard aqui, por favor. Manhã de cura neste lugar.
Manhã de cura neste lugar. Sinta a liberdade do Senhor nesta manhã. Sou livre. Sinta a liberdade do Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Jesus vai tirando os pesos, Jesus. Jesus vai tirando os pesos. Dos pecados. Cura a enfermidade física nesta manhã, Jesus. Cura a enfermidade física nesta manhã. Oh! Cura, Jesus. Cura, Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Cura, Jesus, nesta manhã. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Sangue de Jesus. Eu Cura, sou Jesus. livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, nós declaramos, Senhor, a tua bênção neste lugar. Nós declaramos, ó Pai, as tuas promessas. Em nome de Jesus, Deus, vai trabalhando, vai tirando, Senhor, todo o peso. Em nome de Jesus, nós declaramos novos tempos, Senhor, sobre a vida dos irmãos aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos que a promessa do Senhor está sobre a vida de cada um. E do interior de cada um, Senhor, fluirão rios de água viva, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nesta manhã? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Deus é tão bom, né? Deus é maravilhoso. Hoje é uma manhã tão especial, tantas coisas acontecendo, tantas coisas importantes acontecendo. E hoje também é o dia da ceia do Senhor. Eu estava pensando sobre a ceia. Pode sentar um pouquinho, eu quero falar com vocês sobre a ceia do Senhor. A gente sempre fala da ceia, do sangue. A última vez que eu ministrei, eu falei sobre olhar para frente, olhar para trás, olhar para o agora, que a ceia nos remete a tudo isso. Mas eu estava estudando, eu estou estudando preparando um texto, uma palavra, sei lá, sobre uma coisa que aconteceu antes da ceia, que eu queria compartilhar com vocês. Jesus, ele precisava de organizar o lugar da ceia, o cenáculo. E um pouco antes dele, essa história está lá em Lucas, um pouco antes dele organizar, eles não sabiam onde iam fazer a ceia. Era uma coisa que os judeus comemoravam, sabe, todos os anos. E estava pertinho dele morrer, ele já sabia que ele ia morrer por nós. Ele já sabia de tudo que ele ia passar. E ele falou para 2 dos discípulos acharem um lugar. E ele disse assim para esses 2, acho que era Pedro e João. Ele disse: vocês entrem na cidade e olhem, observem. E quando vocês virem um homem
com o cântaro de água na cabeça, vocês o sigam. Um homem com um cântaro de água na cabeça. Um homem, não era função masculina carregar água. Era uma função feminina carregar água. As mulheres levavam água. Não eram homens que levavam água. Mas um homem com um cântaro de água na cabeça. E Jesus mandou, sigam ele. Sigam o homem com o cântaro de água na cabeça. E aonde ele entrar, vocês entrem e digam para o dono da casa: este é o lugar onde nosso mestre vai celebrar a ceia. Homens, mulheres, prestem atenção sobre isso. Deus tem procurado pessoas diferentes. Um homem com um cântaro de água na cabeça era um homem diferente. Sigam o homem com um cântaro de água na cabeça. Hoje, a nossa igreja IMF é uma igreja de pessoas diferentes. Cada um aqui tem sua história. Cada um aqui tem o seu testemunho. Eu tenho certeza que se o pastor tivesse chamado você aqui em cima, você teria um testemunho de vida diferente para dar. Um testemunho de vitória, um testemunho de superação, um testemunho de um milagre, alguma coisa diferente que aconteceu na sua vida que você pode testemunhar. Hoje, você pode ser o homem com o cântaro de água na cabeça para outras pessoas seguirem. E sabe, se as pessoas seguirem você, vão encontrar a casa do Pai. Eu não estou falando de um templo físico. Eu estou falando de um lugar onde as pessoas poderão encontrar Jesus. Sigam o homem com o cântaro de água. E essa era a ordem. Depois, lá na ceia, Jesus falou sobre o sangue. Este é meu sangue, este é meu corpo. Ele disse para que nós fizéssemos isso até que ele voltasse. É o que nós vamos fazer hoje. Mas sabe, você é responsável por carregar a água da vida na sua cabeça. O cântaro de água é seu, é seu, é seu, é meu. Hoje, o cântaro de água ainda está esperando para ser carregado. A água da vida é Jesus. A água da vida é Jesus. E nós temos o poder de que as outras pessoas possam olhar para nós e nos seguirem até a casa do Pai. A Bíblia diz lá em... Deixa eu achar aqui. Opa. 1 Coríntios... Dá para colocar? Não. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Vamos fazer assim? Quem for participar da ceia, fique em pé. Você pode dizer assim, mas eu não estou preparado. Eu não sou perfeito, nem eu. Mas você vai examinar e você vai tomar do cálice, comer do pão essa manhã. Tá bom? Vamos ler juntos? Esses versículos todos são bastante, tá? Vamos ler até o 28, tá bom? Vamos ler juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e
coma do pão e beba do cálice. Feche os seus olhos. Examine-se agora. Alguns segundos. Senhor, nós queremos ser dignos de comer o pão. Nós queremos ser dignos de beber do cálice da nova aliança do seu sangue. Queremos nesta manhã relembrar a sua morte, o seu sangue vertido naquela cruz, o seu corpo partido naquela cruz. Queremos dizer ao Senhor que nós queremos ser dignos deste corpo e deste sangue, em nome de Jesus. Irmãos, podem servir. Não coma ainda, nós vamos orar pelos elementos. Vem saltando pelos montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Senhor, nós apresentamos esses elementos. Eles representam o seu corpo. Eles representam o seu sangue. Nós abençoamos, Deus, esses elementos que estão em nossas mãos. Que eles possam servir de cura. Que eles possam servir de objeto de comunhão entre nós. Que nós possamos sentir a tua presença em nossas vidas através deles, Pai. Até que o Senhor venha, nós apresentamos esses elementos e os consagramos em nome de Jesus. Irmãos, podem comer do pão, podem beber do cálice. E entenda que vocês são elemento de cura para outras pessoas através disso. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Oh, glória a Deus.
favor. Antes eu queria fazer um pedido especial. Gi, por favor. Vocês não têm ideia de como é olhar para vocês daqui de cima. Meu Deus, como é lindo ver a casa do Senhor assim. A Gi vai fazer uma filmagem para depois a gente postar para vocês verem o que a gente vê quando a gente olha para vocês. Obrigada, Gi. Deixa eu me recompor, desculpa. Então vamos agora, gente, para os recadinhos da semana. Já esqueci. Os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa ter vocês aqui conosco, fazendo parte da nossa família. Sintam-se pertencentes a esse lugar. Se vocês puderem, na saída, por favor, conversar com a nossa irmã Gilmara, ela vai anotar o telefone de vocês, só para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês e também para vocês terem a oportunidade de nos conhecerem, tá bom? Muito obrigada, viu? Gente, no dia 18 de julho, nós vamos ter um dia muito especial voltado para as nossas crianças. Será a Escola Bíblica de Férias. Foi um dia que os professores, eles estão pensando com todo carinho, com todo amor, porque vocês sabem que as crianças são as meninas dos olhos dessa igreja, né? São os nossos queridinhos. Então, eles estão pensando num dia extremamente maravilhoso, onde vai ter um culto voltado com a palavra própria para as crianças, brincadeiras e muito mais. Só que para que a gente possa organizar isso assim bem bonitinho, eu precisaria que vocês mandassem uma mensagem para o WhatsApp da igreja para a gente fazer a inscrição da criança de vocês. Nós só precisamos do nome e da idade delas. Mas, por favor, mandem a mensagem para a gente poder saber direitinho o que vai fazer, que vai ter comidinhas para eles também, para o pessoal, para os professores poderem se organizar melhor para receber nossas crianças, tá bom? No dia 25 de julho, nós temos a nossa festa da colheita. Gente, se o ano passado foi bom, vocês não têm ideia de como será esse ano. Muito melhor. Os convites já estão sendo vendidos, o valor é de R$25, porém todo esse valor será revertido no dia da festa em consumação. Por que a gente vende convite? Para a gente saber quantas pessoas realmente vai ter, para a gente poder se organizar melhor. Então, por isso que eles já estão sendo vendidos. E eu vou dar um spoiler para vocês. São limitados e já estão acabando. Os meus que eu peguei, eu já vendi todos já, glória a Deus. Tá? Para a festa da colheita também, o que eu queria pedir para vocês, nós temos sorteios de prendas, teremos leilão também. Então eu queria pedir para quem pudesse procurar a nossa irmã Rose. Rose, levanta a mão aí, minha filha. Ali, para doar prendas. O que pode ser? Artesanato, algo de comer, doces, salgados, bolos. O que vocês puderem, falem com a Rose, que aí nesse dia da festa da colheita será revertida aí em sorteios para vocês, tá? Tudo é muito bem-vindo. Também estamos com as inscrições abertas para o batismo. O batismo será no dia 9 de agosto. E se eu não me engano, só tem mais essa semana para fazer a inscrição. A semana que vem já vai se encerrar. Então você que ainda não confessou sua fé publicamente, ainda não é batizado, não perca esta oportunidade. Tá bom? Curvem suas cabeças, por favor. Senhor nosso Deus, eu não tenho palavras para agradecer esse momento que nós estamos vivendo hoje. Eu não tenho palavras para agradecer a cada vida que está aqui por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Então eu lhe peço, Senhor Jesus, que o seu Santo Espírito faça morada em cada coração aqui presente. Que as nossas vidas sejam transformadas de dentro para fora. E que por onde a gente passar, a sua presença seja sentida através de nossas vidas. Que tudo que a gente fizer, Senhor, seja para glorificar o seu santo nome, papai.
eu já também peço para que o Senhor abençoe aquela mesa linda que está lá fora, que vai ser o nosso momento de comunhão. Agradeço por cada irmão que participou, que trouxe alguma coisa para a nossa mesa. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Senhor, proteja cada um aqui durante essa semana, que seja uma semana de bênçãos, de vitória, nos dê sabedoria e discernimento para lidar com todas as situações que nos ocorrerem. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.